Olá, como vão os nossos estudantes do livro de Daniel? Esse é o nosso curso, Daniel e o Grande Conflito, e esse já é o estudo do capítulo 9. Provavelmente dividiremos também em duas partes, mas vamos aqui à primeira parte, né? Daniel capítulo 9. Eu dei até um título chamado A Maior Profecia de Tempo. Vocês perceberam, por exemplo, que Daniel 8 tinha uma ligação com Daniel 9. Então hoje é o momento da gente fazer essa ligação entre o capítulo 8 e o capítulo 9. Eles estão ligados. Vocês perceberam que Daniel capítulo 8 eu dividi em duas partes. Aí, se você não assistiu ainda, volte lá e assista, por favor, porque eles estão ligados, Daniel 8 e Daniel capítulo 9. Uma coisa interessante e importante que você não pode deixar de fazer é dar o seu like e também comentar aqui o que você está achando dessa série sobre Daniel e o Grande Conflito. E também aciona aí o sininho esse sininho que aparece aí no YouTube, né? Isso é muito importante, sabe? Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é importante. Ele começa a mandar e sugerir para outras pessoas. E pessoas começam a assistir também e estudar o livro de Daniel e aprender sobre as profecias da Bíblia Sagrada. Então faça esse trabalho missionário. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, chegou a hora. Assista também aqui a lição da Escola Sabatina, assista também aqui a outros vídeos que são colocados. A série Chegou a Hora, que está aí, porque sabemos que estamos nos últimos dias. São vários vídeos sobre o tempo do fim e a volta de Jesus, tá bom? Então, por favor, ajude-nos a aumentar o número de pessoas que estudam a Bíblia Sagrada. Mas antes de iniciarmos sobre esse tema, sobre a maior profecia de tempo, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos por tua palavra, a Bíblia Sagrada. Te agradecemos porque através dela nos mostra que o Senhor tem o controle de todas as coisas no universo. Obrigado pelas profecias de Daniel, que indicam o tempo em que estamos vivendo. Ó Senhor, nos dê sabedoria e entendimento para o estudo de hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, preparados? Tome a sua Bíblia. Abre aí em Daniel capítulo 9, que é o nosso estudo de hoje. E vamos aí verso a verso. Daniel capítulo 9, versos 1 e 2. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha, aí aparece a data que foi escrito Daniel capítulo 9. Você percebe aí que nós temos aí Daniel 8, Daniel estava com 72 anos, aconteceu o episódio no ano 551, e temos Daniel 9, já no ano 538, e Daniel agora está com 84 anos. Estamos estudando aí a parte profética do livro de Daniel. E nós encerramos o capítulo 8 sobre uma porção profética de 2.300 anos. Ali o verso 26 de Daniel 8 diz assim: e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então o anjo mandou Daniel cerrar a visão, selar a visão, porque se referia ao futuro, a dias muito distantes. O capítulo 8, nós vimos que aconteceu no ano 551 a.C. e Daniel tinha 72 anos de idade. Sabemos disso porque Daniel informa. Ele diz assim: no 3º ano do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão. E ele termina o capítulo 8 dizendo que estava doente. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse.
Ou seja, ele termina o capítulo 8 dizendo que não entendeu aquela visão que falava de 2.300 anos. Porque a explicação está no capítulo 9. Por isso que ele não entendeu. E talvez você também não entendeu ainda porque está no capítulo 9. Nós vamos estudar agora o capítulo 9, né? No capítulo 9, já também informa quando acontece isso. Ele diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, ou seja, no ano 538 a.C. Daniel agora está com 84 anos de idade. Ele começa a estudar as profecias para ver se talvez Deus já tivesse revelado o que seria esses 2.300 anos. Porque na cabeça dele, as profecias de Jeremias falavam de 70 anos do povo de Israel ali em Babilônia. Ele, Daniel 9, 1 e 2, ele fala assim: ele havia entendido que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Por que ele falava isso? Porque em Jeremias 25, 11 e 12 diz assim: e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, Deus já havia antecipado através das profecias que esse período de cativeiro ia durar 70 anos. E agora Daniel fala: puxa, mas o anjo falou 2.300 anos? Mas Jeremias falava 70 anos. O que está acontecendo? E ele começa a orar ao Senhor. Na verdade, ele já vinha orando ao longo de vários anos para que Deus revelasse para ele. E aqui nós temos em Daniel capítulo 9 uma longa oração de Daniel. Ele era um homem de oração. E essa oração é uma oração modelo. Vamos ler a oração de Daniel? Vejam comigo. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Ou seja, Daniel, com toda humildade, busca ao Senhor. E aí o verso 4 diz assim: e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os seus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos seus juízos. Veja que Daniel está confessando o pecado do povo. Muitas vezes nós temos que confessar o pecado da igreja, o pecado da família, o pecado da cidade. Às vezes você não é o culpado por aquele pecado, mas fala: Senhor, misericórdia, eu estou no meio aqui dessas pessoas pecadoras. E eu não quero ser como eles, mas estou sendo atingido pelos efeitos desses pecados. E aí você confessa o pecado a Deus, né? E Daniel continua dizendo: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Note que ele se inclui aí nos pecados, né? Pecamos contra ti. E a gente não vê no livro de Daniel falar nada sobre o pecado dele. Ele parece ser uma pessoa íntegra, mas ele confessa o pecado do povo de Israel. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas.
Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. E aí ele começa a apelar. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Sabe, eu acho impressionante essa oração de Daniel, porque ele está orando 12 anos depois da visão de Daniel 8. E a oração que ele fez lá em Daniel 8, que ele queria entender a visão, só vai ser respondida agora, 12 anos depois. Sabe, às vezes nós somos impacientes e queremos uma resposta para a nossa oração imediatamente. E às vezes Deus responde, porque é importante. Mas muitas vezes temos que ter paciência. E Daniel teve paciência, 12 anos esperando. Ele tinha compreensão da história, porque Jerusalém havia sido invadida numa primeira invasão no ano 605, quando Daniel foi levado cativo. Depois uma segunda invasão no ano 597 e uma terceira em 586. As pessoas ficaram cativas e agora já era o ano 539, havia se passado 66 anos e ele fala, mas olha, estamos chegando no final dos 70 anos. E ele começa a estudar as profecias de tempo para o seu tempo. E ele descobre que está no final desses 70 anos. Era tempo de restauração para Jerusalém. E ele começa a orar a Deus. É registrada a oração do capítulo 9, mas certamente ele orava continuamente. A Bíblia diz que Daniel tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes por dia. De manhã, no meio do dia e no final do dia. E aí vem a resposta à oração de Daniel. Vamos ler a resposta. Daniel 9, 20 a 27. Diz assim: estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu
Digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, lá do capítulo 8, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então agora ele diz assim, eu estava orando e de repente o Gabriel, esse que eu vi lá 12 anos atrás, no capítulo 8, ele veio me atender. E Daniel continua dizendo, e ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Olhe só que interessante. Entenda a visão. A resposta de Daniel 8, 13 e 14, aquela visão que dizia até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Agora ela ia ser explicada. Finalmente. A gente terminou Daniel 8 vendo lá o verso 26, onde dizia a visão da tarde e manhãs que foi falada é verdadeira. Ela se refere a dias muito distantes, ao futuro. E agora o anjo vem falando de um tempo específico na profecia. Ele já havia falado de um tempo específico, 2.300 tardes e manhãs, para o santuário ser purificado, mas não explicou. E agora ele começa a falar sobre um tempo específico e tempos dentro de tempo, né? Períodos de tempo. Note que diz o verso 24, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Ou seja, haveria um período de 70 semanas. Naturalmente, 70 semanas proféticas, né? Para algumas coisas. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo. Nós já estudamos aqui sobre dias proféticos. Em profecia, muitas vezes um dia quer dizer um ano. Vemos lá em Ezequiel, 40 dias te dei. Um dia te dei para cada ano. Um dia profético equivale a um ano literal. Por isso que já falamos que 2.300 dias proféticos equivale a 2.300 anos literais. E 70 semanas proféticas, 70 semanas ou 490 anos literais. Então nós temos aqui esses períodos de 2.300 anos e 490 anos. E o texto diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, era um período para o povo de Israel, o povo de Daniel. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. 70 semanas para os judeus, 490 anos para os judeus. Era um período de graça dada aos judeus. Então nós temos aqui dois períodos proféticos, os 2.300 anos e os 490 anos. Dois períodos proféticos que apareceram em Daniel 8 e Daniel capítulo 9, não é? E aí a gente pode perguntar, quando é que esses períodos começam? Para saber onde eles se encaixam na história do planeta Terra, né? E o anjo começa a explicar. Nós vemos a resposta a partir do verso 25 de Daniel capítulo 9. Diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós temos aqui essas 70 semanas para os judeus, ou os 490 anos para os judeus, né?
E podemos ver que o anjo começa a explicar quando se iniciam esses períodos de tempo. O anjo diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém. Então a gente tem um período inicial aí. Quando a gente vai na Bíblia Sagrada, lá em Esdras, capítulos 6, 14 e 7, nós vemos quando saiu o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Artaxerxes, rei da Pérsia, decretou a reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C. E me permitam usar aqui também o livro Grande Conflito, que temos usado no estudo da lição da escola sabatina. Na página 326, o Grande Conflito diz assim: o anjo foi enviado a Daniel com expresso fim de lhe explicar a declaração relativa ao tempo. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas representando 490 anos. Essas devem ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias. E os dois períodos devem começar juntamente. Ou seja, então, quando a gente coloca agora os dois períodos, os 2.300 anos de Daniel 8 e as 490 anos de Daniel 9, a gente percebe que os dois vão começar juntinhos, no mesmo período. E ainda no livro Grande Conflito a gente lê: declara o anjo datarem as 70 semanas da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se pudesse encontrar a data dessa ordem, estaria estabelecido o ponto de partida do grande período dos 2.300 dias. E aí ela menciona no Grande Conflito: no capítulo 7 de Esdras, acha-se o decreto. Foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2.300 anos. Tomando-se o ano 457 a.C., tempo em que se completou o decreto como a data da ordem, viu-se ter se cumprido toda a especificação da profecia relativa às 70 semanas. Então nós temos um ponto de partida. No ano 457 a.C., quando tem o decreto da reconstrução de Jerusalém, ali inicia a contagem de tempo dos 2.300 anos e ali inicia a contagem de tempo dos 490 anos. Mas a profecia fala de um período inicial de 7 semanas, ou seja, 49 anos. Ali diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, haverá 7 semanas. Esse era um período dedicado para a reconstrução de Jerusalém. Durante 49 anos, com dificuldades, Jerusalém seria reconstruída. Veja que Deus já sabia a história, ele começa a antecipar a história para Daniel. Hoje para a gente é passado, mas para Daniel era o futuro. Deus estava revelando o futuro a Daniel. O verso dizia assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então agora aparece um outro período de tempo. Né? Mas quando se iniciam esses períodos de tempo? Nós temos 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 430 anos, ou seja, um total de 69 semanas, 483 anos, que começaram lá no ano 457, vem as primeiras 7 semanas, os 49 anos, a construção de Jerusalém. Depois mais 62 semanas, diz até o Messias, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, Daniel estava predizendo, ou melhor, o anjo, né? Dizendo a Daniel quando ocorreria a unção de Jesus. Jesus foi ungido no batismo, né? Até o ungido levaria 69 semanas, 483 anos, a partir do decreto da reconstrução de Jerusalém. Jesus tinha data para ser ungido. Olha só, e Daniel já havia profetizado essa data.
que ocorreu no ano 27, foi o batismo de Jesus. Então nós temos aqui algumas datas que aparecem, o ano 457, a primeira semana terminando no ano 408, e no ano 27 o batismo de Jesus, ao final dessas 62 semanas, mais as 7 semanas, né? Se cumprindo profeticamente. Como é que a gente sabe que Jesus foi batizado no ano 27? Porque está escrito na Bíblia. Quando ocorreu o batismo de Jesus, a Bíblia dá a resposta. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu amigo Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ou seja, Jesus é levado ao deserto e é batizado por João Batista, de acordo com Lucas, capítulo 3. É uma data muito demarcada, com muitos detalhes, e por isso que a gente sabe que isso aconteceu no ano 27. Mas ainda faltava uma última semana nesses 490 anos. A última semana. O que diz aí? Os últimos 7 anos. Daniel 9:26. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ou seja, depois dessas 62 semanas, seria morto Jesus, seria cortado o Messias. E depois, mais para frente, a cidade de Jerusalém ia ser destruída de novo, lá no ano 70, né? Já estava predito aqui. E o fim seria como uma inundação. E haveria guerras até o fim, como a gente tá vendo nos dias de hoje, né? Então vejam, depois desse período, na metade da última semana profética, teria a morte de Jesus. Depois do seu batismo, durante 3,5 anos, ou seja, 3 anos e meio, metade de uma semana, Jesus pregou, levou a mensagem a outras pessoas, fez o seu trabalho. E depois de 3 anos e meio, metade de uma semana, Jesus é morto de acordo com a profecia. Jesus tinha data para nascer, tinha data para morrer, tinha data para ser batizado, tinha data para tudo, né? Porque é um plano, é o plano da redenção. E existe uma data para a sua vinda. Não, eu não sei o dia e a hora da vinda de Jesus, mas os sinais que ele deixou indicam que está muito próximo. Olha que o grande conflito fala sobre esse período da morte de Jesus. E ele firmará concerto com muitos por uma semana. A semana que a referência aqui é a última das 70. São os últimos 7 anos do período concedido especialmente aos judeus. Durante esse tempo, que se estende do ano 27 ao ano 34 da nossa era, Cristo, a princípio em pessoa e depois pelos seus discípulos, dirigiu o convite do evangelho especialmente aos judeus. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 da nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado, cumprindo a profecia de Daniel 9:27, onde dizia: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus, e a partir do momento que ele morre pela humanidade, não precisa mais de morte de cordeiros. Faria cessar o sacrifício, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E agora nós temos aí a sequência completa das 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Israel. Era o período de graça para eles, começando lá na reconstrução de Jerusalém e encerrar com o apedrejamento de Estevão, as pessoas recusando o Messias. Eles rejeitaram o Messias, chegaram a matar o Messias, colocarem o Messias na cruz, né? Na metade da última semana. Veja que interessante. Então nós temos aí esses 2 períodos de tempo, o primeiro dele, os 490 anos, terminando ali com
o apedrejamento de Estevão. Vemos aí que tudo começa no ano 457 a.C., os 490 anos terminam no ano 34, com os eventos descritos no ano 27 do batismo de Jesus, no ano 31 da morte de Jesus, e terminando em 1844, quando termina os 2.300 anos. Veja que tudo isso era ainda o futuro para Daniel. Daniel estava profetizando, recebendo a profecia do anjo para passar às pessoas. Os judeus poderiam ter conhecimento da primeira vinda de Jesus, da data da primeira vinda, do período da primeira vinda, da proximidade da primeira vinda. Na verdade, alguns conheciam, outros não. E falando do final desse período, Ellen White ainda diz no Grande Conflito: com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deviam cessar. Então nós temos aí um tempo de 4.000 anos enquanto esses sacrifícios foram feitos. E encerram por ocasião ali da morte de Jesus, né? E o Grande Conflito segue dizendo: as 70 semanas, ou 490 anos, especialmente conferidas aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Ou seja, esse período de graça aos judeus termina ali. A partir dali, o Israel espiritual de Deus entraria em cena. Sim, o judeu poderia ser salvo individualmente, mas não mais como nação. A nação perdeu ali o seu status de nação escolhida, né? Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do evangelho pelo martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda parte anunciando a palavra. E ainda hoje tem gente que quer recusar o sacrifício de Jesus, querem voltar a instituir sacrifícios, a reconstruir um templo, um terceiro templo, né? Então nós temos aqui todas as datas desses períodos. No ano 457, inicia 70 semanas, o período de 490 anos, que aparece Daniel 9:24, se cumpre a primeira semana com a reconstrução de Jerusalém, se cumpre o batismo de Jesus no ano 27, se cumpre a morte de Jesus na metade da última semana, se cumpre a recusa do povo judeu a apedrejar Estevão, e aí termina os 490 anos, e os 2.300 anos terminam então em 1844, quando inicia-se o julgamento no céu. E quando a gente põe esse tempo aqui na nossa linha de tempo, a gente percebe o cumprimento profético fantástico, né? Há um julgamento divino que começou em 1844, e esse julgamento, quando ele terminar, será a volta de Jesus. Nós estamos aguardando. Esse momento é um momento de julgamento no céu. Começaram a ser julgados os mortos. É o que nós chamamos de juízo investigativo, né? Pessoas estão sendo julgadas no céu. Começou com Adão, com Eva, com Caim, com Abel, e assim vem. Os mortos. Posteriormente, os vivos serão julgados. Bom, eu não sei. De repente já começou o julgamento dos vivos, porque de 1844 para cá já se passaram 100 e tralalá, né? Muito tempo. Nesse momento, Jesus está no Santíssimo, ainda recebendo os nossos sacrifícios, né? E essa foi a purificação do santuário. Em 1844, Jesus sai do santo e vai para o Santíssimo, dentro do santuário. E ali ele intercede por você e intercede por mim, né? E nós temos então agora esse painel completo. Nós temos a visão de Daniel 8, do carneiro, que simbolizava a Medopérsia,
que durou do ano 539 a 531 a.C. Nós temos o bode, na Grécia, que durou do ano 331 a 168 a.C. E lembre que lá o grande chifre simbolizava Alexandre o Grande, e os 4 chifres, os 4 generais, quando a Grécia se dividiu em 4. Aí vem Roma, que durou do ano 168 a.C. a 476, era um chifre que crescia ali, né? E aparecia. Esse chifre também simbolizava Roma papal. Durante o período que a Igreja Romana dominou sobre a Europa, do ano 538 a 1798, houve grande perseguição dos cristãos, né? Aí nós temos o período do julgamento, que iniciou em 1844, as 2.300 tardes e manhãs que vêm a seguir, né? E na sequência vem o reino eterno de Jesus Cristo, a volta de Jesus. Vamos dar uma conferida aqui nas profecias que estudamos? Por exemplo, Daniel 2, nós temos a cabeça de ouro e o leão em Daniel 7, simbolizando Babilônia, que era o período que Daniel estava vivendo naquele momento. Quando vamos para Daniel capítulo 8, aí aparece um terceiro personagem. A partir daí aparece um carneiro também. Então nós temos a estátua, a prata simbolizando a Medopérsia, o urso simbolizando a Medopérsia e o carneiro simbolizando a Medopérsia. Notem os detalhes que vão aparecendo a mais, né? O urso com 3 costelas na boca, simbolizando aqueles impérios que foram vencidos. Um lado mais alto, né? Porque a Pérsia ia ser mais forte. O carneiro, mesma coisa, um chifre mais longo do que o outro, porque a Pérsia ia ser mais forte. Depois vem um terceiro reino. Esse terceiro reino também aparece em Daniel 2, 7 e 8. Né? Ali o ventre de bronze simbolizando a Grécia, o leopardo simbolizando a Grécia, e agora a Grécia também simbolizada por um bode. E também aparece ali nesse bode um chifre grande, simbolizando o primeiro rei, Alexandre o Grande. O anjo menciona inclusive o nome do reino, a Grécia. Aí esse chifre se quebra e nascem 4 chifres, ou seja, Alexandre o Grande morre e deixa o reino para 4 generais, que aparece na cabeça do leopardo e aparece na cabeça do bode. Percebam que tudo isso estava no futuro para Daniel. Hoje está no passado para a gente, para demonstrar como Deus tem o controle da história, né? E aí vem o próximo império, que na estátua, simbolizado pelas pernas de ferro, em Daniel 7, por um animal terrível, espantoso, com 10 chifres na cabeça. E Roma é simbolizado em Daniel 8 por um chifre que aparece em um dos pontos cardeais ali, né? E vai crescendo para todo lado, né? Chega a ir até para a Terra Gloriosa, né? E aí passamos para a próxima etapa, onde aparece Roma dividida. Ou seja, os pés da estátua começam a se dividir e formam as nações da Europa. São os países divididos no ano 476. E naquele animal terrível e espantoso, os 10 chifres, né? Fazem parte desse período. E depois desse período temos o período de Roma papal, ou seja, 1260 anos do chifre pequeno que aparece em Daniel 7. Mas em Daniel 8 também é representado por esse chifre que cresce, né? Por esse chifre que cresce também simboliza Roma papal. E aí inicia-se então o tempo do fim, que vai de 1798 até a volta de Jesus e fala do juízo divino. Há um início ali do tempo do fim, o início da preparação para o julgamento divino. Quando você estuda Daniel capítulo 8 e 9, você percebe que a partir de 1844 começou o juízo investigativo. Ou seja, desde 1844 esse juízo vai se estender até a volta de Jesus. E nós estamos aqui vivendo nesse período, no período do julgamento, no período do juízo. E a qualquer momento esse juízo vai terminar. E quando esse juízo se encerrar, Cristo vai voltar e vai ser implantado o reino eterno de Cristo, que é simbolizado
pela pedra, em Daniel 2, na estátua, não é? Mas a gente vê esse final glorioso também em Daniel capítulo 7, quando o próprio Jesus se aproxima do trono de Deus. É impressionante, isto é profecia. É a profecia, porque profecia é história escrita antecipadamente. E é para ficar contente, quando a gente olha as profecias se cumprindo, a linha do tempo, né? Como tudo se cumpre. É até uma questão de lógica que o restante vai se cumprir, que a volta de Jesus está próxima. Olha o que diz Paulo no livro de Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14. Leiam comigo. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Esse é o momento de revestirmos de Jesus Cristo. Evitarmos o mal, né? O livro de Daniel é uma coisa fantástica, né? E a gente tem estudado aqui, chegamos no capítulo 9, não é? Se você não assistiu os demais, volte lá. No livro Daniel, o vidente da Babilônia, mostra algumas aplicações. Aqui o autor chamado Gerhard Pfnau, ele diz assim: alguns têm dito que o capítulo 9 de Daniel é a espinha dorsal e a joia da coroa da profecia. Vemos aqui a vida de oração de Daniel. Olha os aspectos da oração de Daniel: devoção, adoração, confissão, agradecimentos e pedidos. A maior parte da oração consiste em confissão. Embora Daniel fosse irrepreensível, será que a gente não tem aqui um modelo de oração que a gente possa fazer? Confessar os pecados. O que mais? Devoção, adoração, agradecimentos e pedidos também. Pedidos a Deus. E a gente percebe também em Daniel 9, o Messias, Jesus Cristo, a vinda do Messias. Predita ali a primeira vinda do Messias. Em Daniel capítulo 9, o foco da profecia em Daniel 9, 24 a 27 é o Messias, o Cordeiro de Deus, o tempo da sua vinda, o seu batismo, a sua vida e trabalho e também a sua morte. Eu fico pensando que Daniel estava estudando Jeremias. E a gente devia estudar Jeremias porque ainda é válido para os nossos dias. Eu separei aqui um texto de Jeremias que é para você. Não, é para mim também. É para todos nós. É Deus falando a você, é Deus falando a mim nesses últimos dias, nesses dias finais. Olha o que diz o próprio Deus, através do profeta Jeremias. Jeremias 29, 11 a 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Vamos orar. Vamos buscar a Deus com todo o nosso coração. A promessa divina é que você vai encontrar a Deus. Você vai encontrar a Deus. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele quer levar você para o céu. O julgamento é uma coisa boa, porque esse mundo vai ser julgado e o céu vai ser instalado. E seremos levados para o céu para encontrarmos com Jesus nos ares. E a Bíblia diz: estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero fazer parte desse encontro com Jesus no céu. E você? Você também, com certeza.
Então vamos orar. Querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor deixou as profecias da Bíblia Sagrada. O Senhor deixou o exemplo através de Daniel, modelo de oração. Sabemos que temos pecados. Esse mundo está cheio de pecado, cheio de erros. E a nossa vida também é influenciada pelo mal, influenciada por Satanás. Ó Senhor, confiamos nos méritos do Cordeiro, nos méritos de Jesus Cristo que está hoje no Santíssimo intercedendo por nós. Toque no coração dessa pessoa que me ouve nesse momento. Purifique o nosso coração e limpe de todo o mal e do pecado. Ó Divino Espírito Santo, interceda por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a Bíblia Sagrada. Que os nossos queridos, quem sabe, que ainda não te conhecem, possam aceitar a Jesus Cristo. E nesses dias finais, outras pessoas possam aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom. A Sua misericórdia dura para sempre. Louvamos o Seu nome porque o Senhor está voltando. E como Daniel, Senhor, te pedimos, ouve, ó Senhor, atende, ó Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Atende o pedido dessas pessoas que estão me assistindo nesse momento. Talvez alguém esteja doente e precisando da cura. Talvez alguém esteja desempregado precisando de um emprego. Talvez tenha uma pessoa que tenha problema na família. E o Senhor pode resolver. Opera um milagre em nossa vida, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. E se você gostou do programa, deixe aí o seu like. Se você tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Ainda devemos fazer mais um programa sobre Daniel 8 e 9, antes de irmos para o capítulo 10. Mas se você não assistiu outros vídeos, volte e assista os demais vídeos do canal Chegou a Hora. E se você não é inscrito, se inscreva, né? Acione aí esse sininho, o sininho das notificações, para que o canal cresça e outras pessoas se inscrevam no canal também e passem a fazer parte deste grupo que quer estudar as profecias e ir para o céu, né? Olhe, eu estou muito feliz porque você ficou até o final e assistiu aqui ao programa, orou comigo. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Voltaremos com o próximo estudo. E se você não assistiu outros estudos, assiste lá, porque chegou a hora da volta de Jesus. Que Deus abençoe a vocês.